Ei pessoal, hoje você está prestes a entrar em uma noite onde o tempo parece desacelerar, e cada som ao seu redor, o farfalhar da cortina, o tic-tac distante de um relógio, até o sussurro do vento, parece mais intenso. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Bom, se tivesse nascido na Idade Média, já teria morrido, em uma semana. Mas aqui estamos, em um tempo imaginário, onde a morte não é apenas uma sombra distante, mas um visitante silencioso que se aproxima com passos quase imperceptíveis. Hoje, você vai descobrir o tipo de segredo que os monges levavam para o túmulo, literalmente. Você caminha pelos corredores silenciosos de uma casa antiga, a madeira rangendo sob seus pés. Cada porta que você abre parece revelar uma atmosfera mais pesada, quase como se o ar estivesse carregado de expectativa. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de comentar se alguma vez você já sentiu algo estranho, aquela sensação de que algo invisível observa cada movimento seu. Agora, diminua as luzes, relaxe e vamos nos acomodar na jornada desta noite juntos. Lá fora, a noite se derrama em tons de azul petróleo, refletindo-se nas janelas antigas e criando sombras dançantes nas paredes. Você sente um frio sutil, como se cada fio de cabelo percebesse a presença de algo que não pode ser visto, mas insiste em estar ali. A morte, nesse momento, não tem rosto, não precisa. Sua essência é suficiente para preencher a sala inteira. Ela não fala, mas você sente cada batida do seu coração como se fosse amplificada, cada suspiro um lembrete de que a vida é delicada, quase transparente. Você lembra de lendas antigas, de pessoas que acreditavam que certos amuletos, símbolos ou gestos podiam enganar a morte. Alguns colocavam moedas nos olhos dos mortos, outros carregavam talismãs de ferro ou pedras raras. Agora, segurando um simples pingente entre os dedos, você questiona sua própria fé nessas superstições. Será que alguma vez isso funcionou? Será que alguém realmente conseguiu enganar o inevitável? Alguns historiadores ainda discutem se esses rituais tinham efeito prático ou se eram apenas reflexos do medo humano, mas você percebe que, de qualquer forma, eles criavam conforto, mesmo que efêmero. A respiração se torna mais lenta, quase como se você estivesse tentando sincronizar seu ritmo com o de algo invisível. O cheiro do incenso antigo preenche o ar, uma mistura de resina, madeira queimada e um toque metálico que lembra sangue antigo. Cada passo que você dá reverbera em sua mente, criando imagens de corredores que se estendem infinitamente, portas que se fecham sozinhas e sombras que se alongam além do natural. É como se a própria casa fosse viva, testemunha silenciosa de sua tentativa de compreender, de antecipar, de talvez escapar do inevitável. Você toca a parede fria, sentindo o relevo da pintura antiga, as imperfeições do gesso, a passagem do tempo marcada em cada fissura. Cada detalhe é uma lembrança de que a morte também é paciente, observadora, esperando o momento certo. Lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo? Pois é, algumas soluções humanas para proteção eram igualmente bizarras, e de certo modo, engraçadas quando comparadas à seriedade deste momento. Mas o riso desaparece rapidamente, substituído por uma consciência aguda do que está em jogo. Você se senta em uma cadeira de madeira, a superfície áspera pressionando sua pele, e, agora, você se levanta, sentindo a madeira ceder sob seus pés, e começa a caminhar novamente. Cada corredor, cada porta, cada sombra se torna um enigma, um convite silencioso para decifrar a lógica da morte. Você sabe que este é apenas o primeiro passo de uma longa noite, onde cada escolha, cada movimento, cada pensamento será testado, e onde o menor descuido pode ser fatal. Mas há também uma estranha beleza nesse jogo, um fascínio silencioso que prende sua atenção, tornando a experiência quase meditativa. Você respira fundo, sente o aroma do incenso se misturar ao ar frio, e percebe que, embora a morte seja inevitável, há espaço para curiosidade, para experimentação, para aquele impulso humano de desafiar o impossível. E assim, você se prepara para a primeira tentativa, para a primeira fuga, sabendo que a noite ainda guarda muitos segredos, que cada corredor esconde possibilidades e que cada sombra pode ensinar algo sobre o delicado equilíbrio entre vida e morte. Você avança pelos corredores silenciosos, sentindo cada passo como se fosse parte de um ritual antigo. A madeira do piso rende sob seu peso, e você nota o cheiro da cera velha misturado com o ar frio da noite. Há algo fascinante em caminhar sozinho por um lugar onde cada sombra parece ter vida própria, onde o silêncio é tão denso que você quase consegue tocá-lo.
Você se lembra das histórias de pessoas que acreditavam poder enganar a morte usando truques simples, como amuletos ou palavras mágicas sussurradas em segredo. Algumas práticas bizarras, outras curiosamente engenhosas, mas todas carregadas de esperança e medo. O corredor se abre para uma sala ampla, iluminada por uma única vela, tremulando suavemente e projetando sombras dançantes nas paredes. Você percebe detalhes que antes passavam despercebidos, tapeçarias desbotadas mostrando batalhas antigas, móveis cobertos de pó que parecem esperar por alguém para tocá-los, e pequenas frestas pelas quais a lua derrama um feixe prateado de luz. Cada elemento parece ter sido colocado ali intencionalmente, como se a própria casa fosse um testemunho silencioso de um passado marcado pela tentativa humana de escapar do inevitável. Você toca levemente uma das tapeçarias, sentindo o tecido áspero entre os dedos, e nota que ela retrata um ritual antigo, pessoas em círculos, mãos levantadas, olhares fixos em algum ponto invisível acima de suas cabeças. A curiosidade te envolve. Quem foram essas pessoas, e quantas delas realmente acreditaram que poderiam manipular o destino? Alguns historiadores sugerem que tais rituais eram mais sobre controle social e psicológico do que sobre magia real, mas a sensação de que algo extraordinário pode acontecer ainda pulsa no ar ao seu redor. Você percebe também o som distante de água pingando, talvez de um telhado antigo ou de um vaso quebrado. Cada gotejamento ressoa como um lembrete de que o tempo continua, implacável e indiferente às suas tentativas de enganá-lo. O ambiente se torna quase meditativo. Você começa a notar os pequenos detalhes, o calor da vela contra sua pele, o cheiro da madeira envelhecida, o ritmo de sua própria respiração, quase em sincronia com o espaço que ocupa. É uma preparação silenciosa para o que está por vir, a primeira tentativa consciente de enganar a morte, de brincar com os limites entre o inevitável e o imaginável. Você se senta na beira de uma cadeira antiga, apoiando os braços sobre o encosto, e observa o salão. A lua cheia cria reflexos nas superfícies de vidro e metal, iluminando detalhes que antes passavam despercebidos. Você pensa nas pessoas que, ao longo dos séculos, tentaram exatamente o mesmo que você: atrasar a morte, enganá-la, estender a presença humana por alguns instantes a mais. E percebe que, apesar do medo, há algo profundamente humano nessa busca, uma mistura de coragem, ingenuidade e, talvez, beleza trágica. Você decide explorar o jardim iluminado pela lua, onde cada sombra parece ter vida própria. O caminho de pedras irregulares rende sob seus passos, e você sente o orvalho frio subir pelas solas dos pés. As árvores antigas se curvam sobre você, como se quisessem sussurrar segredos guardados por séculos. Entre os galhos, percebe pequenas aves noturnas, silenciosas, observando cada movimento, enquanto flores noturnas exalam um perfume suave que mistura medo e fascínio. Você se lembra de relatos de civilizações que acreditavam que certos aromas podiam proteger contra espíritos, e não consegue evitar pensar que talvez seja isso que você está experimentando agora, um perfume do tempo, do medo e da esperança. Mais adiante, uma pequena fonte de pedra borbulha lentamente, refletindo a luz da lua e criando padrões ondulantes nas paredes próximas. Você se inclina para tocar a água e sente a frescura revigorante, quase como se estivesse em contato com a própria essência da vida. As histórias de alquimistas e curandeiros que tentavam manipular o corpo e a alma vêm à mente. Eles acreditavam que certos rituais e líquidos poderiam adiar a morte, e você percebe que a busca humana pelo controle sobre a mortalidade sempre foi marcada por pequenas invenções poéticas, por símbolos e gestos quase artísticos. Enquanto caminha ao redor da fonte, você nota uma figura esculpida na pedra, parcialmente coberta por musgo. É um homem com olhos fechados e mãos cruzadas sobre o peito, e você sente uma estranha conexão com ele, como se estivesse vendo uma versão antiga de si mesmo tentando enganar o destino. A estátua parece sussurrar histórias de vidas passadas, de tentativas e fracassos, lembrando que cada esforço de prolongar a existência carrega consigo um rastro de esperança e de desespero. Você percebe que até mesmo os objetos inanimados guardam memórias, se você estiver disposto a escutá-las. O vento sopra suavemente, trazendo o cheiro do jardim e misturando-o com a umidade da terra. Cada respiração é um lembrete da fragilidade humana, do fio tênue entre vida e morte. Você atravessa uma pequena porta de madeira e se encontra em uma sala estreita, quase esquecida pelo tempo, onde cada objeto parece carregar o peso de séculos de intenções e medos humanos. As paredes de pedra estão cobertas por símbolos desenhados à mão, alguns geométricos, outros representando figuras humanas ou animais, e você sente uma estranha familiaridade,
como se aquelas marcas fossem uma linguagem silenciosa que só quem está prestes a enfrentar a própria mortalidade conseguiria decifrar. Um leve aroma de resina queimada paira no ar, lembrando você de antigos rituais de purificação, e você percebe que cada detalhe, por menor que seja, tem um propósito oculto. No centro da sala, uma mesa de madeira gasta exibe objetos cuidadosamente organizados. Frascos com líquidos de cores profundas, pequenos pergaminhos enrolados, pedras polidas e amuletos de metal com inscrições intricadas. Você se aproxima e toca levemente um dos frascos, sentindo o frio do vidro contra a palma da mão. Não é apenas um objeto, é um testemunho da busca humana pelo controle sobre a morte, uma tentativa quase artística de manipular o destino. Você lembra das práticas alquímicas do século XVI, quando buscavam criar elixires da vida eterna, e um sorriso irônico surge, e pensar que você não precisava de inteligência artificial, só de paciência, obsessão e uma pitada de superstição. Enquanto explora, você percebe uma janela estreita que deixa entrar um feixe de luz da lua. Ele ilumina partículas de pó no ar, criando uma atmosfera etérea, quase onírica. Cada partícula parece dançar, e você sente como se estivesse observando a própria respiração do universo, o delicado equilíbrio entre a vida e a inevitabilidade da morte. As histórias de civilizações antigas, que acreditavam que a luz e a escuridão tinham poder sobre o destino humano, vêm à mente, e você sente que essa sala é uma espécie de microcosmo dessa crença, um espaço onde o tempo e a mortalidade se encontram em silêncio. Você nota um pergaminho parcialmente aberto sobre a mesa, com letras finas e desenhos delicados de símbolos que parecem conter instruções. Ao tocar o papel, sente uma textura áspera, quase como se pudesse absorver um pouco da intenção de quem o escreveu. É fascinante pensar que aqueles que vieram antes de você tentaram registrar não apenas informações, mas segredos que acreditavam poder enganar a morte. É como se cada palavra fosse um fio que se conecta com gerações passadas, tecendo uma tapeçaria de tentativas, medos e esperanças humanas. Entre os frascos, há um pequeno recipiente com um líquido dourado, brilhando sob a luz da lua. Você sente uma tensão estranha. É bonito, mas o brilho parece conter um peso, uma promessa silenciosa de poder e perigo. Você se lembra das histórias de poções envenenadas ou elixires de longevidade, e não consegue evitar a sensação de que esse líquido simboliza o ponto delicado entre vida e morte, entre controle e rendição. Cada escolha, cada gesto nesse espaço, carrega uma carga emocional intensa, como se o próprio ar estivesse carregado de decisões históricas. Você sai da sala silenciosa e percebe que está em um corredor estreito, iluminado por tochas presas às paredes de pedra, cujas chamas tremulam e lançam sombras dançantes que parecem quase humanas. Cada passo ecoa de maneira inesperada, e você se sente observado, como se o próprio corredor estivesse atento a cada movimento seu. É curioso notar como o silêncio e a penumbra têm o poder de transformar um simples corredor em um lugar carregado de tensão e expectativa. Você se lembra de corredores semelhantes em castelos medievais, usados tanto para proteção quanto para criar uma sensação de controle sobre quem passava por eles, e agora você entende que está caminhando por algo mais do que apenas pedra e madeira. Ao longo do corredor, pequenas alcovas contêm estátuas de figuras humanas em posições de gestos variados, algumas parecendo implorar, outras desafiando uma presença invisível. Você se aproxima de uma delas e observa os detalhes. A escultura é tão precisa que você quase espera que os olhos da figura se movam para seguir seus passos. A precisão lembra a arte grega clássica, mas com uma intenção diferente, não apenas capturar a beleza, mas registrar emoções e rituais ligados à vida e à morte. Você toca levemente a superfície fria da pedra, imaginando as mãos que a moldaram, cada uma tentando transmitir algo que transcendesse o tempo. Mais adiante, você percebe que o corredor se divide em duas direções. Uma delas leva a uma escadaria que desce em espiral, cujas bordas desgastadas revelam séculos de passos apressados e cuidadosos. A outra se abre para uma sala iluminada por uma claraboia, permitindo que a luz do sol, ou da lua, dependendo da hora, entre e destaque poeira flutuando no ar. É um lembrete visual da passagem do tempo, da cadência implacável da vida que, de alguma forma, você está tentando observar sem realmente interagir. Você sente que está na fronteira entre o mundo físico e um espaço quase espiritual, onde cada detalhe é carregado de significado. Enquanto segue pelo corredor, você encontra pequenos frascos de óleo e essências empilhados em prateleiras de madeira antiga. Cada frasco tem rótulos escritos à mão, alguns com palavras que você não consegue decifrar, outras com símbolos que lembram constelações ou diagramas alquímicos. Você sente uma excitação silenciosa,
É como descobrir um antigo manual de instruções para enganar a própria mortalidade. Um dos frascos contém um líquido esverdeado que brilha sob a luz da tocha. Ao tocar a tampa, um aroma sutil de ervas e incenso se espalha, evocando memórias antigas de rituais de purificação e proteção contra doenças e espíritos malignos. Você segue adiante, sentindo o chão de pedra frio sob seus pés enquanto atravessa um corredor estreito e silencioso. As paredes, revestidas de tapeçarias desbotadas, retratam cenas de batalhas antigas, rituais esquecidos e cerimônias solenes. Cada fio parece carregado de histórias que o tempo não conseguiu apagar completamente, e você se pega tentando imaginar as vozes e os passos das pessoas que um dia passaram por ali. O corredor parece se estender infinitamente, mas há algo de hipnótico no ritmo das tapeçarias, como se cada cena contasse uma parte do grande esforço humano de desafiar a morte. Você sente uma mistura de fascínio e reverência, como se estivesse caminhando entre as memórias de gerações que se recusaram a aceitar o fim. No centro do corredor, um conjunto de portas de madeira pesada se destaca, decoradas com entalhes intricados que parecem formar padrões simbólicos. Ao tocar uma delas, você percebe a textura das marcas feitas à mão, cada uma representando um gesto, uma intenção, um esforço para preservar ou prolongar a vida. A porta rende ao se abrir, revelando uma sala menor, quase um santuário particular. A iluminação é suave, filtrada por pequenas janelas envidraçadas que projetam manchas de luz colorida no chão. Você percebe que a atmosfera mudou. Agora, a sensação é mais íntima, quase confidencial, como se estivesse prestes a descobrir os segredos mais guardados daqueles que tentaram enganar a morte. Enquanto explora a sala, você nota pequenos símbolos gravados nas paredes e no chão, padrões geométricos e abstratos que parecem servir como proteções ou encantamentos. Alguns são complexos, outros simples, mas todos parecem carregar intenção e cuidado. Você se pergunta sobre a mente daqueles que os criaram. Quantas noites passaram estudando, experimentando, e quantas vidas se cruzaram nesse espaço em busca de prolongar o inevitável? A curiosidade e o respeito se misturam dentro de você, criando uma sensação de reverência silenciosa pelo esforço humano e pela obsessão com a vida. Você encontra uma estante baixa cheia de pergaminhos enrolados e livros empoeirados. Ao puxar um pergaminho, sente a textura áspera do papel e o peso das palavras escritas à mão. Há diagramas, símbolos e instruções detalhadas para experiências que você mal consegue compreender, mas que claramente demonstram engenhosidade e determinação. Cada documento é uma peça de um quebra-cabeça que tenta revelar o impossível, a capacidade de enganar a morte. Ao tocar nos pergaminhos, você sente uma ligação com o passado, uma compreensão silenciosa da coragem e do desespero daqueles que tentaram desafiar o destino. No centro da sala, uma pequena fonte de água borbulhante oferece um som suave e constante, quase meditativo. O aroma da água misturada com ervas e resinas cria um ambiente de tranquilidade que contrasta com a tensão dos objetos ao redor. Você percebe que, mesmo diante de tanto esforço para manipular a vida, existe um ritmo natural que segue seu curso, implacável, mas bonito. A fonte parece lembrá-lo de que, embora a morte seja inevitável, a vida continua em ciclos de beleza, mistério e aprendizado, e que cada tentativa humana de desafiar esse destino carrega uma lição silenciosa. Finalmente, você para por um momento, respirando profundamente, absorvendo cada detalhe da sala. Os frascos, os pergaminhos, o espelho, a fonte e os símbolos. Tudo contribui para uma narrativa silenciosa sobre a tentativa humana de enganar a morte, e você sente a tensão entre ambição, medo e criatividade. É um momento de reflexão, uma conexão com a coragem e a inventividade daqueles que vieram antes de você. Você percebe que, embora não possa controlar o inevitável, testemunhar essas tentativas oferece uma perspectiva única sobre a resiliência e a complexidade do espírito humano. Ao caminhar pela sala, você nota um canto reservado, quase secreto, onde livros e pergaminhos estão organizados com precisão. Cada documento contém fórmulas, diagramas e notas sobre experimentos e observações. Você pega um pergaminho e sente a textura áspera do papel, o cheiro da tinta e da resina misturada. As páginas detalham rituais, práticas de prolongamento de vida e tentativas de manipulação do tempo e da energia vital. Você percebe que cada linha escrita carrega a tensão de mentes obcecadas pelo impossível, e sente um misto de admiração e respeito pelo esforço e dedicação envolvidos. Em uma prateleira mais alta, você encontra pequenos objetos de uso pessoal, anéis com inscrições, amuletos, colares e talismãs. Alguns parecem meramente decorativos,
enquanto outros parecem ter significado ritualístico. Você os examina com atenção, imaginando quem os usou e qual era seu propósito na tentativa de enganar a morte. Cada detalhe reforça a sensação de que está diante de uma narrativa viva, composta de tentativas humanas de dominar o destino, misturando ciência, superstição e esperança. A complexidade desses objetos revela a determinação e a engenhosidade daqueles que vieram antes de você. O ambiente inteiro parece uma cápsula do tempo, preservando não apenas objetos, mas intenções, medos e sonhos. Você sente o peso dessas vidas, das escolhas feitas e das experiências registradas, como se estivesse testemunhando uma biblioteca de ambições humanas. O silêncio ao seu redor não é vazio, mas cheio de significado, oferecendo a sensação de que cada passo seu conecta de maneira íntima com essas histórias de resistência e tentativa de controle sobre o inevitável. Você respira fundo, absorvendo cada detalhe e permitindo-se sentir a intensidade do momento. Enquanto se aproxima da saída, você percebe um pequeno altar discreto no canto da sala. Sobre ele, velas queimam lentamente, iluminando frascos, livros e pequenos talismãs com uma luz suave e dourada. O altar transmite uma sensação de reverência e cuidado, como se os ocupantes tivessem destinado esse espaço para contemplação e preparação, para meditar sobre os limites da vida e a inevitabilidade da morte. Você sente um respeito silencioso ao observar o altar, percebendo que, apesar de todos os esforços para enganar o destino, existe uma aceitação sutil da finitude humana, equilibrada com a ousadia da tentativa. Por fim, você se afasta lentamente, permitindo que cada imagem, aroma e objeto se fixe em sua memória. A sala deixa uma impressão duradoura, uma mistura de admiração, reflexão e leve melancolia. Você sente que, mesmo que a morte seja inevitável, a capacidade humana de tentar, de inventar e de desafiar o destino é algo que merece ser lembrado. A experiência deixa uma sensação duradoura de respeito silencioso, conectando-o com as mentes criativas, corajosas e, por vezes, desesperadas que tentaram enganar aquilo que todos inevitavelmente enfrentarão. Enquanto caminha, nota pinturas nas paredes que retratam figuras humanas tentando alcançar imortalidade, algumas voando com asas improvisadas, outras submergindo em rios de ouro líquido. As cores, embora desbotadas pelo tempo, ainda brilham com tons de azul petróleo, ferrugem e açafrão, e você sente que cada imagem conta uma narrativa de ambição, medo e esperança. Você se pergunta sobre as histórias individuais dessas figuras, sobre o que realmente as motivou a desafiar limites que todos conhecemos como intransponíveis. A sensação de reverência cresce dentro de você, acompanhada de uma leve ansiedade, como se cada passo adiante o aproximasse mais de verdades que talvez não devessem ser totalmente compreendidas. No final do corredor, você encontra uma porta baixa de madeira escura, adornada com entalhes intrincados de símbolos astrológicos e geométricos. Ao abrir a porta, um cheiro mais forte de ervas secas e resinas queimadas preenche o ar, e você percebe que entrou em uma sala dedicada a experimentos alquímicos. Frascos de vidro contendo líquidos coloridos, cristais, pós e essências aromáticas estão organizados em prateleiras, enquanto velas acesas lançam reflexos dourados nas paredes, criando uma atmosfera quase mágica. Você se aproxima de uma bancada e observa cuidadosamente as anotações em pergaminhos espalhados, fórmulas e instruções meticulosas que sugerem a tentativa de prolongar a vida ou alterar o destino de maneira quase sobrenatural. A curiosidade aumenta à medida que você percebe que cada frasco possui uma etiqueta escrita à mão, indicando ingredientes exóticos como açafrão, mirra, âmbar e óleos raros. Você sente o aroma de um deles, doce e penetrante, e por um instante é transportado para os mercados antigos, onde comerciantes vendiam esses tesouros em busca de riqueza e saúde. Cada frasco, cada mistura, carrega consigo a esperança de enganar a morte, uma obsessão que parece palpável no ar ao seu redor. Você nota pequenas marcas de uso, pincéis de cobre, alambiques em miniatura, cacos de vidro quebrados, sinais de experiências repetidas e ajustes constantes, reforçando a ideia de que cada tentativa envolvia precisão e dedicação quase obsessiva. No canto da sala, um pequeno cofre metálico chama sua atenção. Você se aproxima e nota que está cheio de amuletos, anéis com inscrições, medalhões e pequenas figuras esculpidas em ossos e pedras preciosas. Cada objeto parece ter sido usado em rituais ou práticas simbólicas para proteger o corpo ou a alma. Você segura um medalhão com inscrições delicadas e sente a energia de intenção gravada em cada detalhe, imaginando quem o utilizou e quais eram seus desejos mais profundos. Há uma estranha sensação de intimidade com aqueles que tentaram enganar a morte,
como se, de algum modo, você estivesse compartilhando seus pensamentos mais secretos. Você segue para o corredor que leva à ala mais antiga do prédio, onde o chão de pedra ressoa com seus passos, ecoando como um lembrete constante da solidez do tempo e da fragilidade da vida. As paredes estão cobertas por tapeçarias desbotadas que retratam cenas de batalhas e cerimônias antigas, cada fio contando uma história de glória, traição e sobrevivência. Você se aproxima de uma delas e nota detalhes que quase escapam à primeira vista. Figuras pequenas, quase escondidas, observando o que acontece nas cenas principais, como se fossem testemunhas silenciosas de cada momento crucial. O tato da tapeçaria revela a aspereza do linho antigo, e você se pega imaginando as mãos que entrelaçaram cada fio com tanta precisão e paciência. Um fato curioso surge em sua mente. Em algumas culturas medievais, acreditava-se que os tecidos podiam capturar a alma daqueles representados, como se cada imagem mantivesse vivos os sentimentos de quem havia passado. À medida que avança, você nota pequenas portas laterais, algumas trancadas, outras ligeiramente abertas, revelando quartos cheios de relíquias e documentos antigos. Você empurra uma porta com cuidado e encontra uma biblioteca estreita, iluminada apenas por raios de sol que escapam por janelas altas e estreitas. O cheiro do pergaminho, da poeira e da cera de vela cria uma sensação reconfortante e ao mesmo tempo misteriosa. Livros empilhados em desordem ocupam prateleiras de madeira, cada volume com marcas de uso intenso, capas gastas e pontas de páginas dobradas. Você pega um livro e percebe anotações nas margens, comentários sobre experimentos com ervas, fórmulas e observações sobre a tentativa de prolongar a vida. A sensação de proximidade com as pessoas que escreveram essas páginas é quase palpável, você sente que está tocando a história viva. Em um canto, uma mesa antiga está coberta de objetos de estudo, frascos com líquidos escuros, pequenos instrumentos de medição, penas de escrever e tinteiros ainda úmidos. Você observa a variedade de materiais, desde metais pesados até essências aromáticas, e imagina os experimentos realizados ali. Cada objeto parece contar uma história de persistência, curiosidade e desejo de controlar o destino, uma obsessão humana que se repete através dos séculos. Ao tocar um frasco de vidro delicado, você sente a textura fria e percebe o peso do líquido, como se segurasse não apenas um objeto, mas também a esperança de alguém. Você nota que muitos dos instrumentos estão organizados de forma meticulosa, indicando um método cuidadoso, quase ritualístico, para estudar a vida e a morte. Enquanto caminha entre as prateleiras, você encontra mapas antigos pendurados nas paredes, mostrando cidades desaparecidas, rios que mudaram de curso e territórios que foram engolidos pelo tempo. Você estende a mão sobre o mapa e sente a superfície irregular do pergaminho, imaginando a mão do cartógrafo, seu esforço para capturar um mundo que já não existe mais. Há uma sensação de melancolia, mas também de admiração. Cada linha, cada curva, cada detalhe reflete a tentativa de compreender o vasto e muitas vezes implacável universo. Lembra-se de que civilizações inteiras foram registradas, estudadas, e ainda assim, algumas desapareceram, engolidas pela história ou pela própria natureza. Você nota inscrições nas paredes, algumas legíveis, outras quase apagadas pelo tempo, máximas, provérbios e instruções sobre como enganar o destino, prolongar a vida e evitar o fim. Ao ler essas palavras, sente uma mistura de fascínio e inquietação. A humanidade sempre tentou desafiar o inevitável, e essas inscrições são testemunho dessa obstinação. Você percebe pequenos símbolos esotéricos, traçados com cuidado, indicando experimentos ocultos e práticas misteriosas, como se o conhecimento comum não fosse suficiente para aqueles que se recusavam a aceitar a morte. No centro da sala, uma mesa de pedra suporta um objeto curioso. Uma pequena estátua de bronze representando uma figura humana em pose contemplativa, segurando um globo em uma mão e um relógio de sol na outra. Você toca a superfície fria do bronze e sente o simbolismo, o homem tentando compreender e controlar o tempo, sua luta silenciosa contra a finitude. Ao redor da estátua, há frascos e pergaminhos, cuidadosamente dispostos, indicando que aquele era um ponto focal para estudos, experimentos e meditações sobre a vida e a morte. A aura do lugar é quase tangível, misturando conhecimento, esperança e uma inquietação silenciosa. Antes de sair, você observa uma última vez o corredor circular, os mosaicos no chão, os instrumentos nas prateleiras e a luz suave das velas refletindo nas paredes. A sensação de reverência e introspecção o acompanha, lembrando que cada objeto, cada símbolo, cada anotação é parte de uma tentativa incessante de compreender o inevitável. Você respira fundo,
sentindo a conexão com todos aqueles que vieram antes, seus esforços, falhas e triunfos. Cada detalhe, cada textura e cada cheiro na sala contribui para uma compreensão mais profunda da obstinação humana diante da morte, uma mistura de curiosidade, medo e coragem que continua a inspirar até hoje. Você adentra uma escada em espiral estreita, o corrimão frio e liso contra a palma da sua mão enquanto o som dos seus passos reverbera pelo eixo de pedra. Cada degrau parece mais antigo que o outro, gasto pelo toque constante de pés apressados, ansiosos ou cautelosos. À medida que sobe, o ar se torna mais úmido, com um leve aroma de mofo e resina de velas queimadas, misturando-se com o odor metálico de ferragens antigas. A escada conduz você a uma torre observatória, um espaço circular iluminado por janelas altas que se abrem para o céu. Você olha para fora e percebe que a cidade se estende sob seus pés, uma rede de ruas estreitas e telhados inclinados, todos mergulhados em uma luz dourada de fim de tarde. Um fato histórico surge na sua mente. Observatórios medievais eram frequentemente usados tanto para fins astronômicos quanto para práticas de alquimia e magia, uma fusão de ciência e superstição. Você se aproxima das janelas e percebe pequenas mesas espalhadas pelo chão, cada uma com instrumentos curiosos, astrolábios, quadrantes e compêndios com anotações detalhadas. O brilho da luz refletindo no metal polido cria um espetáculo quase mágico, lembrando que cada objeto é resultado de séculos de observação e tentativa de entender o cosmos. Uma curiosidade chama sua atenção. Em algumas culturas, acreditava-se que o alinhamento correto das estrelas podia prolongar a vida, ou mesmo adiar a morte, um conceito que parece tanto poético quanto desesperado. Você toca um astrolábio, sentindo o peso frio do metal e imaginando as mãos de astrônomos medievais ajustando os ponteiros com cuidado obsessivo. Ao circular pela torre, você percebe marcas gravadas nas paredes, símbolos esotéricos, cifras e diagramas astronômicos. É como se cada inscrição fosse um mapa secreto para decifrar o destino, um código que poderia revelar os mistérios do tempo e da vida. O chão de pedra está coberto por pequenos fragmentos de pergaminho, quase como se fossem notas caídas de experimentos anteriores, cada uma carregando um fragmento de esperança ou de medo. Você se abaixa para pegar um pedaço e lê símbolos incompreensíveis, sentindo uma conexão estranha com aqueles que vieram antes, uma tentativa de alcançar algo maior do que eles mesmos. O vento entra pelas janelas abertas, trazendo consigo o cheiro de madeira molhada e folhas de árvores próximas, misturando o exterior com o interior da torre. O som do vento é constante, um sussurro que parece quase carregar mensagens antigas, ecos de palavras esquecidas. Você percebe a sensação de tempo suspenso. Neste lugar, passado e presente se entrelaçam, e você se sente parte de uma narrativa contínua de tentativas humanas de dominar o inevitável. Pequenos candelabros de ferro, alguns ainda com restos de cera, iluminam a sala com sombras dançantes, criando padrões que lembram constelações projetadas no chão. Em uma extremidade da torre, um mapa astronômico gigante cobre a parede, representando estrelas, planetas e constelações com uma precisão impressionante. Você observa as linhas cuidadosamente traçadas, cada ponto e círculo indicando observações meticulosas feitas por pessoas dedicadas a compreender o céu e, de certa forma, a própria vida. Uma curiosidade intrigante. Em alguns manuscritos, acreditava-se que certos alinhamentos celestiais poderiam proteger contra doenças ou má sorte, como se o cosmos tivesse um poder direto sobre o destino humano. Você sente o peso dessa crença, a esperança e o medo entrelaçados em cada detalhe. Você se aproxima de uma pequena mesa redonda no centro da torre, onde um livro antigo está aberto, suas páginas amareladas quase translúcidas. Há diagramas de engrenagens, relógios de sol e instruções detalhadas sobre experimentos com substâncias que prometiam prolongar a vida. Você folheia lentamente, absorvendo o cuidado e a paciência necessários para cada anotação. A dedicação é palpável, cada linha escrita é uma tentativa de enganar o tempo, de negociar com a própria mortalidade. Um frasco de vidro quebrado ao lado do livro sugere que nem todas as tentativas tiveram sucesso, lembrando que o conhecimento vem com erros, e que a persistência humana muitas vezes é acompanhada de risco e frustração. Enquanto você observa, nota pequenas figuras de estudo posicionadas nas prateleiras, modelos anatômicos, esqueletos em miniatura e marionetes articuladas, usados para simular experimentos ou práticas educativas. A atenção aos detalhes é notável, cada articulação e cada proporção cuidadosamente representadas. Você imagina as mãos que construíram essas figuras, trabalhando pacientemente para criar ferramentas que ajudassem a compreender a fragilidade e a complexidade da vida humana.
O ambiente transmite uma sensação de reverência e respeito pela ciência e pelo conhecimento, mesmo misturado com a superstição e os rituais da época. O piso de pedra rende sob seus passos, cada som ecoando pelo espaço circular, criando uma sensação de solidão quase meditativa. Você se inclina sobre o parapeito da janela e observa a cidade abaixo, sentindo o vento frio no rosto. É como se estivesse observando o tempo passar em câmera lenta, cada movimento humano abaixo refletindo a inevitabilidade do ciclo da vida e da morte. Você percebe que a torre é mais que um espaço físico, é um símbolo da busca humana para compreender, talvez, controlar aquilo que parece impossível de dominar. Antes de descer, você examina as inscrições na parede uma última vez. São notas dispersas, diagramas e símbolos que parecem combinar ciência e magia, cada um esforço para desafiar o fim que todos conhecem. Você sente um respeito silencioso por aqueles que tentaram, pelo desejo persistente de transcender a mortalidade, e pelo esforço meticuloso que colocou cada objeto, cada símbolo e cada anotação no lugar exato. Há um sentimento de continuidade, como se você estivesse participando de uma tradição antiga que valoriza a curiosidade, a coragem e a obstinação diante do desconhecido. Você desce a escada lentamente, sentindo o peso das experiências e histórias que encontrou, o vento ainda sussurrando através das janelas e os objetos antigos gravados em sua memória. Cada detalhe da torre, cada mapa, cada frasco e cada inscrição permanece vívido, reforçando a compreensão de que a luta humana contra a morte é tanto física quanto simbólica. Ao sair, você carrega consigo a sensação de ter tocado algo profundo, um fragmento da busca eterna do homem por significado e longevidade, uma história que se desdobra através do tempo e das gerações. Você atravessa o corredor frio da biblioteca, onde as prateleiras de madeira escura chegam até o teto, carregadas de pergaminhos amarelados e livros encadernados em couro desgastado. Cada passo ecoa levemente, acompanhado pelo cheiro de papel antigo e cera de vela, uma mistura que parece prender o tempo em um instante único. Entre os volumes, você percebe títulos curiosos, como Tratado sobre a Imortalidade e Segredos da Alquimia para Evitar o Fim, que despertam uma combinação de fascínio e leve inquietação. Um fato histórico invade sua mente. Durante a Idade Média, a alquimia era uma prática respeitada, considerada tanto ciência quanto filosofia, e muitos alquimistas buscavam fórmulas para prolongar a vida ou transformar metais em ouro. Você se inclina para observar um pergaminho aberto sobre uma mesa, suas bordas cuidadosamente adornadas com desenhos geométricos e pequenas ilustrações de plantas e animais. A tinta marrom e os detalhes dourados brilham suavemente à luz das velas, enquanto você toca a superfície do pergaminho, sentindo as irregularidades da escrita manual. Uma curiosidade surpreendente surge. Alguns alquimistas acreditavam que certas ervas possuíam propriedades mágicas capazes de enganar a morte, e eram cultivadas em jardins secretos, longe dos olhares curiosos, como se cada folha fosse uma promessa de eternidade. Enquanto caminha, você nota um globinho celeste suspenso no centro da sala, representando constelações e planetas com minúcia impressionante. Ele gira lentamente, lembrando que a observação do céu sempre foi parte da tentativa humana de compreender e até manipular o destino. Você se pergunta quantas noites passadas sob a luz das estrelas foram dedicadas a cálculos e experimentos, cada alinhamento celeste interpretado como sinal de proteção ou aviso de perigo iminente. O vento entra discretamente por uma fresta, trazendo o cheiro úmido de uma tempestade que se aproxima, acrescentando uma tensão silenciosa à atmosfera. Entre os livros e pergaminhos, você encontra instrumentos alquímicos, frascos de vidro com líquidos coloridos, retortas de cobre e pequenos funis de metal. Alguns frascos contêm pó reluzente, como se fossem fragmentos de estrelas. A sensação é quase mágica, como se cada objeto pudesse conter a chave para desafiar o inevitável. Você observa um livro com instruções detalhadas para preparar elixires e compostos que prometiam retardar a morte, uma mistura de ciência experimental e crença supersticiosa. Um detalhe curioso: algumas fórmulas recomendam ouvir certas melodias enquanto se realiza o processo, acreditando que o som harmonizava o corpo e a alma. A curiosidade humana se revela nos detalhes. Até o aroma podia ser estudado e utilizado como parte de uma estratégia para enganar a morte. À medida que caminha pelo corredor, você percebe inscrições nas paredes, pequenas frases e símbolos que parecem instruir ou advertir quem busca o conhecimento proibido. Elas são discretas, quase imperceptíveis, mas a atenção às minúcias é notável. Você se pergunta quantas pessoas ao longo dos séculos tentaram decifrar esses enigmas, quantas fracassaram e quantas talvez tenham conseguido pequenas vitórias contra o inevitável.
Há um certo respeito silencioso pelo esforço humano, pela persistência diante do desconhecido, e você sente como se estivesse testemunhando uma tradição secreta que transcende o tempo. O piso rangente revela degraus escondidos que levam a pequenas salas de estudo, onde mapas estelares e diagramas anatômicos se misturam a símbolos esotéricos. Você se senta por um momento, observando os detalhes, a precisão dos desenhos, a caligrafia meticulosa, os restos de pó de ouro que ainda brilham suavemente sob a luz das velas. Um fato histórico complementa a cena. Muitos manuscritos medievais continham instruções detalhadas para rituais e experimentos, mostrando como ciência, magia e crença se entrelaçavam no esforço humano de compreender a vida e a morte. Enquanto se levanta, uma corrente de ar faz algumas páginas de pergaminho tremularem, criando sombras dançantes nas paredes. A sensação de movimento da vida à biblioteca silenciosa, quase como se os próprios livros respirassem, carregando séculos de conhecimento e tentativas humanas. Você sente uma conexão estranha com os alquimistas e estudiosos que passaram por aquele mesmo espaço, todos imersos na busca de respostas impossíveis. Cada objeto, cada inscrição e cada frasco parece contar uma história de persistência, esperança e engenhosidade. O corredor se estende à frente, e você nota uma porta de ferro antiga parcialmente aberta. A luz que escapa revela uma sala menor, cheia de instrumentos de medição, relógios e mecanismos que lembram engrenagens do tempo. A ideia de medir cada momento, de quantificar a passagem da vida, surge como um esforço desesperado de enfrentar a morte de frente. Uma curiosidade: algumas culturas acreditavam que a construção de mecanismos complexos poderia sincronizar a vida humana com o universo, retardando o envelhecimento e prolongando a existência. Você sente a necessidade de examinar cada detalhe, cada objeto, como se isso pudesse revelar o segredo final. Cada frasco, pergaminho ou instrumento parece um fragmento de um quebra-cabeça maior, uma tentativa de enganar o destino. O ambiente transmite uma sensação de reverência silenciosa, misturando respeito, curiosidade e leve tensão, como se qualquer movimento pudesse ativar algo antigo e desconhecido. O cheiro de madeira, cera e papel velho permanece presente, impregnando suas roupas e lembrando que você está imerso em um mundo de conhecimento e mistério. O tempo parece desacelerar enquanto você percorre a sala, absorvendo cada detalhe e permitindo que a atmosfera se infiltre nos sentidos. O esforço humano, a obsessão pela vida e a tentativa de enganar a morte se tornam palpáveis em cada superfície, cada frasco e cada inscrição. Você sente que, por um instante, está conectado a todos aqueles que vieram antes, todos aqueles que tentaram desafiar o inevitável. É uma lembrança silenciosa de que a busca pelo desconhecido é eterna, e que o desejo de sobreviver ao tempo é uma característica profundamente humana. Antes de deixar a biblioteca, você se detém diante de uma estante cheia de livros pequenos e delicados, cada um com capas decoradas com ouro em pó e símbolos complexos. Você imagina quantos segredos estão contidos ali, quantos experimentos, tentativas e esperanças de enganar a morte. O peso do conhecimento acumulado é quase tangível, e você sente uma mistura de reverência e leve inquietação. Cada objeto, cada pergaminho e cada frasco parece murmurar histórias de coragem, persistência e criatividade diante do destino inevitável. Você respira fundo, absorvendo o aroma da biblioteca, a visão dos pergaminhos e instrumentos, e o eco suave dos seus passos. Há uma sensação de continuidade, como se cada geração tivesse deixado uma marca, uma tentativa de compreender e influenciar a vida. Ao sair, você carrega consigo a consciência de ter testemunhado fragmentos de uma busca que transcende o tempo, um esforço humano para enganar o destino, e uma compreensão mais profunda da coragem e engenhosidade daqueles que vieram antes. Você caminha lentamente pelo pátio do castelo, agora envolto em uma neblina tênue que se insinua entre os pilares de pedra e as muralhas antigas. O chão está frio e úmido, e cada passo faz pequenas poças refletirem a luz difusa da manhã que tenta romper a névoa. O clima é silencioso, quase reverente, como se o próprio ar tivesse consciência do que ocorreu ali antes de você chegar. Um fato histórico que surge em sua mente: na Europa medieval, muitos castelos tinham pátios amplos que serviam não apenas para treinos e cerimônias, mas também para encontros secretos e experimentos de alquimistas que buscavam prolongar a vida ou enganar a morte. Ao passar por um pequeno jardim interno, você observa plantas cuidadosamente cultivadas, algumas com flores vibrantes, outras com folhas escuras e cheias de nervuras. Cada espécie parecia escolhida com intenção, algumas tinham usos medicinais, outras eram símbolos de status ou objetos de superstição. Uma curiosidade chama sua atenção:
Certas plantas eram consideradas capazes de interagir com o espírito humano, e os alquimistas acreditavam que cultivá-las adequadamente poderia alterar o destino de quem as possuísse. O cheiro da terra úmida e da vegetação fresca mistura-se com o aroma de musgo e pedra antiga, criando uma sensação quase mística. Você se aproxima de um pequeno lago circular no centro do jardim, cuja superfície espelhada reflete a neblina e as paredes de pedra ao redor. Uma ponte estreita de madeira cruza parte do lago, rangendo levemente sob seu peso. Enquanto você caminha, percebe pequenas esculturas de pedra ao longo das margens, representando figuras humanas em poses meditativas ou gestos enigmáticos, talvez lembranças de rituais ou símbolos de proteção. Uma frase acadêmica ecoa em sua mente. A linha entre ciência e superstição era tão tênue que muitas práticas alquímicas e espirituais se sobrepunham, tornando difícil separar fato de crença. O ar está pesado, mas ao mesmo tempo, há uma sensação de tranquilidade sombria. Você sente como se cada pedra, cada planta e cada escultura contasse histórias antigas de tentativas humanas de enganar a morte. Entre os arbustos, pequenas flores abertas exibem tons de índigo e açafrão, suas cores contrastando com o cinza da neblina e da pedra. A harmonia visual, mesmo em meio à aura de mistério, sugere que cada detalhe do jardim foi planejado com um propósito, não apenas estético, mas também simbólico. Enquanto percorre o caminho de pedra, você nota pequenas inscrições gravadas nas paredes do castelo adjacente, algumas quase apagadas pelo tempo, outras surpreendentemente nítidas. Elas descrevem fórmulas, datas e símbolos que parecem indicar experimentos realizados ali, talvez em busca de respostas para a inevitabilidade da morte. Uma curiosidade surge. Muitos desses registros eram codificados para proteger o conhecimento de olhos curiosos, permitindo que apenas iniciados pudessem decifrar os segredos escondidos entre as linhas e símbolos. Você sente a necessidade de se deter diante de um portal antigo, uma porta de madeira reforçada com ferro, parcialmente entreaberta. A luz que escapa revela apenas uma sala pequena, mas sua curiosidade o impulsiona a avançar. Dentro, há frascos de vidro com líquidos de cores incomuns, incensos que liberam fumaça lentamente e livros abertos em suportes de madeira. Cada objeto parece ter sido usado recentemente, ou pelo menos mantido em estado de prontidão, como se a busca por prolongar a vida nunca tivesse cessado. O cheiro doce e ligeiramente pungente do incenso mistura-se com o aroma de pergaminho antigo, criando um ambiente quase hipnótico. Você examina os frascos mais de perto. Alguns contêm líquidos dourados, outros têm cores profundas de azul petróleo e ferrugem, lembrando líquidos alheios à natureza comum. Cada frasco é cuidadosamente rotulado, embora alguns símbolos sejam indecifráveis. Uma frase curiosa surge. Em algumas culturas, acreditava-se que o líquido certo, administrado na hora correta, poderia enganar a morte ou conceder uma visão temporária do futuro. O ambiente transmite tanto reverência quanto tensão, como se qualquer descuido pudesse desfazer os efeitos de séculos de estudo e prática. É uma fusão de conhecimento científico e misticismo, onde cada página parece oferecer uma pista ou alerta sobre os limites da vida. Uma curiosidade: alguns manuscritos recomendavam que certas experiências fossem realizadas sob fases específicas da Lua, acreditando que o alinhamento celestial podia potencializar ou interromper os efeitos desejados. Você sente a presença silenciosa de quem já esteve ali, dos alquimistas e estudiosos que passaram suas vidas estudando, tentando encontrar brechas na inevitabilidade do destino. Cada detalhe, desde o aroma dos frascos até a textura dos pergaminhos e o leve rangido da madeira sob seus pés, cria uma sensação de conexão com o passado. Há uma mistura de respeito, fascínio e leve inquietação, como se você estivesse absorvendo não apenas conhecimento, mas também a essência da obsessão humana pelo controle da vida e da morte. O ar frio toca sua pele enquanto você se afasta do portal e volta ao jardim, observando a neblina que começa a se dissipar com o aumento da luz do dia. Cada elemento do pátio, plantas, esculturas, lago e inscrições, parece respirar uma história silenciosa de tentativas humanas de desafiar o destino. Você percebe que a própria arquitetura, desde as pedras das paredes até os detalhes mais minuciosos dos objetos, foi moldada não apenas para proteção ou estética, mas como testemunha de uma luta contínua contra a morte. Enquanto se dirige para a saída do pátio, sente que cada passo o aproxima da compreensão de que a busca pelo desconhecido é eterna. O sol começa a iluminar as pedras, refletindo nos frascos de vidro e nos detalhes dourados das inscrições, criando um brilho suave e cálido. É um lembrete de que, apesar de todas as tentativas humanas de enganar o tempo e a morte,
a natureza segue seu curso inexorável, e que cada esforço deixado para trás é uma marca da curiosidade e coragem humana. Antes de deixar o pátio, você respira fundo, absorvendo a mistura de aromas e a visão do espaço antigo. Há uma sensação de paz, mesmo que carregada de respeito pelo que aconteceu ali. Cada frasco, pergaminho, planta e pedra conta uma história de perseverança, esperança e engenhosidade. Ao caminhar de volta para o corredor do castelo, você carrega consigo a consciência de ter testemunhado fragmentos de uma luta ancestral, um esforço humano para enganar a morte e compreender a vida. Você atravessa o corredor de pedra, que cheira levemente a umidade e a fumaça residual de velas antigas, sentindo o eco de seus passos refletir nas paredes altas e silenciosas. O ar está frio, mas não desconfortável, como se o castelo estivesse guardando cada respiração e cada movimento seu. Ao seu redor, tapeçarias desbotadas exibem cenas de batalhas e rituais antigos, onde figuras humanas se misturam a símbolos místicos e animais estilizados. Um fato histórico que surge é que, na Idade Média, essas tapeçarias não eram apenas decorativas. Elas serviam para transmitir histórias, registrar eventos e até ensinar lições morais aos habitantes do castelo. Você percebe pequenas aberturas na parede que permitem que raios de luz entrem, iluminando partículas de poeira que dançam no ar, como se cada ponto de pó tivesse vida própria. Cada raio cria um brilho suave nas pedras e nas tapeçarias, acentuando detalhes que você não teria notado em plena luz do dia. Uma curiosidade intrigante é que muitos estudiosos medievais acreditavam que certos materiais, quando expostos à luz solar, poderiam revelar símbolos ocultos ou energias espirituais, oferecendo pistas para aqueles que buscavam conhecimento além do visível. À medida que avança, você encontra um antigo laboratório escondido atrás de uma porta de madeira reforçada com ferro, parcialmente coberta por trepadeiras secas. O cheiro de ervas secas, cera e pergaminho antigo preenche o ar, misturando-se de maneira quase hipnótica. Pequenos frascos alinhados em prateleiras contêm líquidos coloridos, desde tons profundos de azul petróleo até dourados cintilantes, cada um marcado com símbolos que parecem falar uma língua perdida. Histórias de alquimistas famosos vêm à mente, conhecidos por tentar transformar metais em ouro ou criar elixires de vida eterna, muitas vezes deixando registros detalhados de suas experiências. Você se aproxima de uma mesa de trabalho coberta de pergaminhos e instrumentos cuidadosamente dispostos, pinças de metal, pequenos caldeirões, pilões de pedra e frascos de vidro. O ambiente sugere que alguém ainda realiza experimentos, ou pelo menos manteve tudo pronto para que fossem retomados. Uma curiosidade fascinante é que, em algumas culturas, o estudo da alquimia era visto como uma combinação de ciência, filosofia e magia, e os praticantes eram frequentemente respeitados e temidos em igual medida. A sensação de mistério é palpável, quase como se você pudesse ouvir o sussurro das descobertas passadas ecoando entre as paredes. Enquanto examina os frascos, você nota que alguns líquidos parecem emitir um brilho tênue, uma luminescência sutil que dança na superfície. A lenda dizia que essas substâncias poderiam prolongar a vida ou conceder visões de eventos futuros, mas também que um simples erro poderia resultar em consequências terríveis. Você se detém por um momento, observando as cores que se refletem nos frascos e nos metais, criando um caleidoscópio silencioso de possibilidades e mistérios. É como se cada objeto no laboratório fosse um fragmento da obsessão humana por desafiar a mortalidade. Você se aproxima de um pergaminho aberto que descreve rituais complexos e fórmulas intrincadas. As letras, algumas borradas pelo tempo, parecem quase vivas, pulsando sob a luz difusa que entra pela janela. Você sente uma mistura de fascínio e leve inquietação. Cada linha sugere uma tentativa de manipular o destino e a vida de formas que ainda hoje provocam debate acadêmico. Alguns trechos mencionam fases da Lua e alinhamentos celestiais, reforçando a crença de que o universo tinha influência direta sobre a eficácia desses experimentos. Enquanto você caminha em direção a uma pequena escada que leva a uma sala superior, percebe símbolos gravados nas paredes que parecem indicar caminhos ou alertas. A curiosidade é irresistível, e cada passo ecoa como uma batida silenciosa de coração, lembrando que você está imerso em um espaço construído para explorar e desafiar os limites do conhecimento humano. Pequenos detalhes, como candelabros de ferro pendurados e pequenas caixas de madeira com compartimentos secretos, sugerem que cada canto deste lugar guarda segredos cuidadosamente preservados. No andar superior, você encontra uma biblioteca menor, com prateleiras repletas de livros encadernados em couro e pergaminhos enrolados. O aroma do couro antigo se mistura com o cheiro doce das ervas secas armazenadas em pequenos sacos.
Cada livro parece conter relatos de experiências, observações e, talvez, fracassos de alquimistas que tentaram enganar a morte. Uma curiosidade interessante é que, na Europa medieval, algumas bibliotecas de castelos mantinham coleções secretas apenas acessíveis a iniciados, reforçando a aura de mistério que você sente agora. Você se detém diante de uma janela estreita que oferece vista para o jardim do pátio, agora banhado pela luz crescente do sol. A cena é pacífica, mas há uma tensão implícita, como se toda a quietude estivesse carregada de experiências e segredos do passado. Cada elemento, desde a luz que reflete nos frascos de vidro até a sombra das árvores sobre as pedras, cria uma sensação de continuidade entre o presente e os esforços antigos de quem tentou enganar a morte. A visão lembra que, apesar das buscas humanas, a vida segue seu curso natural. Ao explorar mais a biblioteca, você encontra manuscritos com diagramas anatômicos, mapas astrais e símbolos alquímicos complexos, alguns em tinta dourada que ainda brilha suavemente. Cada detalhe parece cuidadosamente projetado para transmitir conhecimento e ao mesmo tempo preservar mistérios. Você sente que cada objeto, cada símbolo, cada cor foi escolhido com intenção, refletindo uma compreensão profunda e muitas vezes obsessiva do mundo e da mortalidade. A presença histórica do lugar é quase tangível, como se você pudesse sentir o toque das mãos que criaram cada registro. Enquanto desce de volta para o corredor principal, você percebe que a luz do sol agora penetra mais firmemente pelas janelas, revelando detalhes que antes estavam ocultos na sombra. Pedras gastas, rachaduras nas paredes, pequenos entalhes e inscrições tornam-se visíveis, lembrando você de que o tempo e a perseverança humana são companheiros inseparáveis. Cada objeto, cada vestígio da presença humana, conta histórias de tentativas de desafiar a morte, de curiosidade e coragem, e de um desejo incessante de entender o que parecia impossível. O corredor leva você finalmente a uma porta que dá para o pátio externo do castelo, onde a luz do sol aquece suavemente a pedra fria sob seus pés. Você sente a transição entre o interior, carregado de mistérios e experimentos antigos, e o exterior, onde a vida continua em seu ritmo natural. A sensação de reverência pelo que foi descoberto e tentado, misturada com o conforto de estar em segurança, cria uma experiência quase meditativa. É como se você tivesse caminhado através da história, absorvendo fragmentos do esforço humano de desafiar o inevitável. Antes de deixar o pátio, você respira fundo, sentindo o ar fresco e a luz do sol aquecendo sua pele. Há uma sensação de conclusão e respeito, sabendo que testemunhou espaços carregados de conhecimento antigo, tentativas ousadas e mistérios cuidadosamente guardados. Cada passo de sua jornada revela não apenas a obsessão e coragem de quem buscou enganar a morte, mas também a beleza e complexidade de um mundo onde ciência, magia e filosofia se entrelaçam de maneira indissolúvel. O eco de cada passo, cada cheiro, cada detalhe visual permanecerá em sua memória, lembrando que o desejo humano de entender e prolongar a vida é eterno. Você se encontra agora no coração do castelo, onde corredores largos se cruzam e a luz do sol entra apenas por janelas estreitas, criando feixes dourados que cortam a penumbra com uma precisão quase ritualística. O cheiro do tempo permeia o ar, uma mistura de pedra úmida, pergaminho envelhecido e cera de vela antiga. Cada passo que você dá ecoa, e o som reverbera como uma lembrança da presença humana que já passou, mas deixou vestígios de sua obsessão com a mortalidade. Historicamente, castelos medievais eram não apenas fortalezas, mas também centros de conhecimento e experimentação, onde alquimistas e estudiosos buscavam respostas que desafiavam a compreensão do dia a dia. Enquanto você avança, observa detalhes curiosos nas paredes. Pequenos nichos com frascos de vidro colorido, queimadores de incenso antigos e símbolos gravados que parecem contar histórias esquecidas. A curiosidade o prende. Você imagina que alguns desses frascos poderiam conter essências ou misturas raras utilizadas em rituais para prolongar a vida ou proteger contra doenças. Uma curiosidade fascinante é que alguns alquimistas medievais acreditavam que certas plantas e minerais possuíam propriedades quase mágicas, capazes de alterar o destino humano, e muitos mantinham diários detalhados de seus experimentos que mesclavam ciência e superstição. Dentro da torre, há uma pequena sala circular, quase como um observatório, com uma mesa de pedra no centro e livros antigos espalhados. O ar é denso, carregado de história, e você sente como se estivesse invadindo a intimidade de pensadores antigos. Curiosamente, muitas dessas salas eram usadas para cálculos astrológicos e para registrar alinhamentos planetários, pois acreditava-se que os corpos celestes influenciavam diretamente a vida humana. A combinação de ciência, filosofia e superstição é palpável,
lembrando que os limites entre conhecimento e crença eram, muitas vezes, difusos. Você examina os livros com atenção. Alguns estão escritos em línguas antigas, com letras douradas e símbolos complexos que parecem pulsar sob a luz suave que entra pelas janelas. Cada página contém fórmulas, observações e reflexões sobre a vida e a morte, algumas ilustradas com diagramas anatômicos ou símbolos alquímicos. Uma curiosidade intrigante é que alguns manuscritos medievais incluíam fórmulas para prolongar a vida, mas também instruções para proteger contra pragas e doenças, revelando uma preocupação prática e espiritual com a mortalidade humana. Você se aproxima de uma pequena janela redonda, observando os jardins e os muros do castelo abaixo. Pequenas flores silvestres crescem entre as pedras, lembrando que, mesmo nos lugares mais artificiais, a natureza encontra seu caminho. Há um contraste fascinante entre a delicadeza dessas plantas e a solenidade da arquitetura antiga, refletindo a dualidade da vida e da morte que permeia toda a experiência. Uma curiosidade é que, na Idade Média, jardins de castelos muitas vezes serviam como laboratórios botânicos, onde ervas medicinais eram cultivadas para experimentos alquímicos e remédios caseiros. Você se volta para a sala central da torre, notando um conjunto de instrumentos antigos, astrolábios, compasses de metal e pequenas balanças de precisão. Esses objetos eram essenciais para alquimistas e estudiosos que buscavam entender as leis da natureza e medir o mundo de maneira sistemática. A precisão era crucial, pois qualquer erro poderia resultar em fracassos catastróficos, ou, na visão supersticiosa, em consequências místicas. A presença desses instrumentos reforça a ideia de que a tentativa de enganar a morte exigia não apenas coragem, mas também paciência e meticulosidade. Enquanto explora mais profundamente, você percebe sinais de que alguém ainda frequenta o lugar. Cinzas recentes em um queimador de incenso e o leve aroma de óleo de vela indicam atividade recente. Isso cria uma sensação de suspense, quase como se você estivesse sendo observado por presenças invisíveis. Uma curiosidade interessante é que algumas tradições medievais acreditavam que o conhecimento sobre prolongar a vida ou enganar a morte precisava ser protegido, muitas vezes transmitido apenas a aprendizes de confiança ou mantido em segredo absoluto. Você examina cuidadosamente as notas espalhadas sobre a mesa de pedra. Fórmulas complexas, rituais de purificação e símbolos astrológicos se entrelaçam, mostrando uma tentativa de criar harmonia entre o corpo, a mente e o cosmos. Há uma beleza quase poética nessa busca, mesmo sabendo que muitos desses esforços falharam ou permaneceram incompletos. Historicamente, muitos alquimistas combinaram ciência, filosofia e espiritualidade, tentando alcançar resultados que transcendiam o comum, misturando realidade e mito em cada experimento. A sala transmite uma sensação de reverência. Cada detalhe, desde o brilho dourado nas margens dos pergaminhos até o desgaste nos instrumentos de metal, indica cuidado e dedicação. É fácil imaginar os alquimistas antigos trabalhando por horas, dias ou até anos, determinados a descobrir os segredos da vida. Uma curiosidade fascinante é que alguns acreditavam que apenas aqueles com disciplina moral e mental poderiam realmente compreender os mistérios da existência, ligando a ética à ciência de maneira intrínseca. Você se inclina sobre um pequeno frasco com um líquido cintilante, refletindo a luz que penetra pelas janelas. Cada cor parece carregar um significado simbólico, como se cada tonalidade fosse uma chave para entender o universo. A experiência é quase meditativa, e você sente que o tempo desacelera enquanto observa os detalhes delicados e as texturas dos materiais ao seu redor. Esse momento reforça a sensação de imersão na história e na busca humana por dominar o destino. Ao final da exploração da torre, você desce cuidadosamente a escada, refletindo sobre tudo o que viu. Cada passo lembra que, mesmo nas tentativas mais audaciosas de enganar a morte, a vida continua seu curso natural. Os corredores silenciosos, os pergaminhos antigos e os instrumentos deixados como testemunho de esforços passados criam um sentimento de conexão entre você e os que vieram antes. Há uma beleza melancólica na consciência de que o desejo humano de prolongar a existência é tão antigo quanto a própria civilização. Quando você finalmente alcança o pátio, a luz do sol do fim de tarde aquece sua pele, trazendo uma sensação de alívio e conforto. Você respira fundo, absorvendo o ar fresco e contemplando a arquitetura antiga, os jardins e os pequenos detalhes que antes poderiam passar despercebidos. A experiência deixa uma marca silenciosa em sua mente, lembrando que a história é feita não apenas de conquistas e falhas, mas também de tentativas humanas, curiosidade e a eterna busca por compreender o que parece impossível. Antes de se afastar,
você sente um momento de introspecção profunda. Tudo o que testemunhou, os pergaminhos, os frascos, os instrumentos, os símbolos e a luz do sol, conecta você a uma narrativa de coragem, obsessão e esperança que atravessa séculos. É uma lembrança de que, embora a morte seja inevitável, a busca pelo conhecimento, a curiosidade e a vontade de compreender a vida são eternas e universais, presentes em cada geração que se atreve a desafiar o desconhecido. Agora, enquanto você se afasta do castelo e de suas torres silenciosas, permita que a sensação de tranquilidade se instale lentamente em seu corpo. Sinta seus ombros relaxarem, os músculos das pernas soltarem qualquer tensão, e cada respiração se tornar mais profunda e serena. Imagine que você caminha por um jardim antigo, onde o perfume das flores suaves envolve o ar, e o som distante de um riacho cria uma melodia calma que acompanha seus passos. Lembre-se de que, assim como os alquimistas e estudiosos que você encontrou, cada ser humano carrega curiosidade e desejo de compreender o mundo. Mas hoje, você pode apenas observar, sem pressa, sem necessidade de resultados, apenas sentindo a beleza do momento presente. Note como a luz do sol se espalha suavemente sobre folhas e pedras, criando pequenos brilhos dourados que piscam como lembranças de tempos antigos. Essa luz não pressiona, não exige nada, apenas existe, e você pode simplesmente apreciá-la. Enquanto continua caminhando mentalmente por esses caminhos silenciosos, perceba que a história que percorremos juntos não precisa terminar com ação ou descoberta. Ela é, antes, uma tapeçaria de experiências, de tentativas humanas, de curiosidade e pequenos momentos de maravilha. Assim como a torre antiga que você explorou, a beleza em cada detalhe, por menor que seja. Permita que seus pensamentos desacelerem, que cada respiração se torne um lembrete de segurança e presença. Sinta a paz que surge ao perceber que você está protegido, aqui e agora, enquanto as histórias do passado se dissolvem suavemente ao redor. Deixe que a quietude envolva sua mente, preenchendo os espaços com conforto, e perceba que a cada instante você está seguro, conectado com a eternidade de pequenas maravilhas humanas. Agora, deixe os olhos se fecharem se ainda não fizeram, ou apenas suavize o foco, sentindo-se presente, calmo e leve. Sinta que pode permanecer nesse estado de serenidade pelo tempo que desejar, sabendo que o mundo lá fora pode esperar, enquanto você aproveita este instante de pausa e contemplação. Boa noite e bons sonhos.